Olá, é bom ter sua presença aqui no Claramente. Eu vou tentar explicar algo importante para muitas coisas em nossa vida, seja no relacionamento com a gente mesmo ou com outras pessoas. Vou tentar descrever o que se relaciona com a melhora de sofrimentos mentais que levam as pessoas ao psicólogo e ao psiquiatra. A criança crescendo na família de origem se defronta com a maneira como os membros dessa família se comportam. Pode ser uma criança mais sensível ou menos. Pode ser mais resistente aos estresses da vida familiar ou menos resistente. Algumas crianças são mais vulneráveis que outras. Por isso, os mesmos conflitos numa família atingem uma criança de uma maneira e atingem seu irmãozinho de outra maneira. As crianças têm provações difíceis de suportar, como as pessoas adultas. Os pequeninos também sofrem de ansiedade, tristeza, medo, insegurança. A diferença para os adultos que sofrem disso é que as crianças pequenas não usam palavras para dizer, por exemplo, mamãe, eu estou hoje com uma ansiedade tão ruim. Elas não sabem o que é ansiedade, mas elas sentem isso na infância. Quando os pais brigam e um sai de casa na hora da briga, os filhos pequenos ficam ansiosos, com medo do pai ou da mãe não voltar. As crianças manifestam sofrimento mais pelo comportamento do que pela palavra. Ela pode se retrair do convívio com os amiguinhos, pode reclamar de dores não ligadas à doença física real, pode ficar agitada ou mais quietinha, pode ter queda no rendimento escolar, entre outros sintomas. Para manter a sanidade mental, a criança que vive num ambiente familiar disfuncional, complicado, precisa se adaptar. Ambiente familiar disfuncional significa um lar onde existe muita briga, muito abuso verbal, como um pai xingar a mãe, xinga a criança, deprecia, né? Ou problemas com alcoolismo ou outras drogas. Ou então um pai pode ser rígido demais, uma mãe pode ser também ríspida com seus filhos. Esses são apenas alguns exemplos do que acontece numa família chamada de disfuncional. Então, a criança vivendo no lar problemático sofre mentalmente. Se ela for de temperamento questionador e confrontador, possivelmente reagirá com agressividade, desobediência, impaciência, confrontando os pais. Se, por outro lado, for uma criança de temperamento dócil, ela vai ficar entristecida, desanimada, pode perder o apetite, pode não querer ir na escola, pode chorar com frequência e regredir, por exemplo, voltando a urinar na cama, quando já conseguia fazer xixi no banheiro. Nós nos tornamos aquilo que nos causa menos dor. Se ficar agressivo nas palavras é a defesa que diminui a dor naquela criança, então ela desenvolve esse jeito de ser, o qual leva para a vida adulta. Se, por outro lado, ficar passivo e não se defender for o melhor que outra criança conseguiu ser ao longo da infância, ela leva isso para a vida adulta e talvez será menos bem-sucedida porque não saberá ser devidamente proativa nos negócios. Eu repito, nós nos tornamos aquilo que nos mais parecido com aquilo que nos causa menos dor. Quando chegamos na vida adulta e vamos entendendo que o jeito como nos tornamos e nossa personalidade não é o melhor para um monte de coisas, então temos a chance de pensar que precisamos fazer adaptações no nosso jeito de ser, reestruturar algumas defesas em vez de dizer: ah, eu sou assim, você me conheceu assim e é assim que eu vou continuar a ser. Porque isso é uma postura de rigidez. Todos temos alguma coisa a ser melhorada na nossa maneira de ser como pessoa. Mesmo que você tenha vindo de um lar equilibrado e funcional, sem graves problemas familiares, tem coisa para melhorar. Se você apresenta sintomas em seu comportamento adulto, percebe isso e sofre por causa de alguns aspectos do seu jeito de ser, pergunte para si mesmo se você quer mudar ou prefere empurrar o barco do jeito que está e não mexer em nada.
Uma boa parte das pessoas faz isso, né, empurrando, né? E a tendência é apontar os erros dos outros e dizer que é o que produz o sofrimento. Enquanto que a verdade é que todos têm dificuldades e necessidade de corrigir alguns aspectos da sua personalidade. Se você, por outro lado, percebe as suas dificuldades emocionais e decide lutar para melhorar, parabéns, porque não só a sua vida consigo mesmo vai melhorar para ter mais paz interior e outros benefícios pessoais, como o seu contato com os outros também vai apresentar melhoras e eles se sentirão melhor estando com você, porque verão que você está mudando positivamente. Um terceiro grupo de pessoas são as que desenvolveram uma defesa tão rígida para viver e se relacionar que nem querem pensar no seu jeito de ser porque estruturaram uma personalidade inflexível, difícil de abrir mão do jeito de ser ou de falar, né, coisas que, se fizessem, promoveria alívio nos relacionamentos em geral. Essas pessoas têm rejeição da autopercepção, que significa não querer pensar, analisar como ela se comporta. Não é possível ter cura emocional quando não damos essa olhada para o nosso jeito de funcionar na vida. Então, cabe a pergunta: como obter cura de uma doença que se nega a ter ou não se quer saber o diagnóstico? Toda cura passa primeiro pela percepção da doença. Fugir da percepção da dificuldade de comportamento pode ser uma defesa muito estruturada que mantém a pessoa na zona de conforto, porque ao ela não querer pensar no seu jeito de ser desagradável, que cria estresse no ambiente onde vive, ela permanece num auto-engano, favorece tensões nos relacionamentos e não muda. Para corrigir os aspectos do nosso jeito de ser que não são saudáveis, precisamos primeiro enxergar que eles existem. Depois devemos entender o que é isso que nos perturba. Será que eu fico melindroso demais? Será que eu minto com frequência para esconder alguma coisa? Ou será que você vive cobrando a atenção das pessoas? Será manter uma forma grosseira de falar? Dificuldade de expressar afeto? Ou exagero de sentimentalismo? Qual é o problema? Então, para esse grupo de pessoas de defesa rígida, que geralmente rejeita a mudança no seu jeito de ser, é preciso humildade e começar a pensar quais podem ser seus defeitos de comportamento. Começar a pensar nisso já é um grande passo, porque esse tipo de pessoa não quer nem pensar no que pode ter de complicado no seu jeito de ser. E ao começar a pensar com humildade sobre a sua personalidade, ao cultivar o desejo de mudar para melhorar o relacionamento com os outros, a pessoa que faz isso vai sendo iluminada e aparece na consciência dela a percepção de si mesma. Isso é uma coisa grandiosa. Conhecer a nós mesmos é um grande conhecimento. Nenhum remédio de farmácia pode fazer isso. Nós temos que pensar. A humildade no sentido de vitória sobre a arrogância é talvez o ingrediente mais importante para alguém com defesa psicológica rígida começar a perceber seus defeitos de caráter e, se quiser, procurar meios de resolver isso. O lucro será para ela e todos com quem ela se relaciona, pois se tornará uma pessoa melhor. Não é fácil mudar, reconheço. O primeiro passo é pensar que você não é a pessoa perfeita e que tem áreas na sua personalidade que necessitam de aprimoramento. O segundo passo é a observação desse defeito de personalidade. O terceiro é fazer alguma coisa para não mais repetir os erros do comportamento que você percebeu. Deus está interessado em ajudar qualquer pessoa nesse sentido. Fale com Ele, faça a sua parte, vai dar certo. Então, tome a decisão. Eu espero você aqui no próximo Claramente e faça alguma coisa boa para você. Saia da zona de conforto. Deus te ajuda. Saúde.